Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Black United. Hoje você irá descobrir como esse idoso e obeso conseguiu destruir os defensores. Assista até o final pois você irá se surpreender com essa história. Em 2006, Ronaldinho estava sendo reconhecido como o melhor jogador de futebol do planeta. Ele havia conquistado o prestigioso título de melhor jogador do mundo pela FIFA 2 anos consecutivos, e pouco antes do início da Copa do Mundo de 2006, levou o Barcelona à vitória na Liga dos Campeões. Ronaldinho era a face do futebol global, o astro supremo que todos adoravam e admiravam. Havia uma expectativa imensa de que ele continuaria sua ascensão meteórica e seria novamente coroado como o maior jogador do mundo no final daquele ano. No entanto, as coisas tomaram um rumo dramático após a Copa do Mundo de 2006. Apesar de todas as expectativas e da enorme pressão sobre seus ombros, Ronaldinho teve um desempenho muito aquém do esperado no torneio. Ele não conseguiu marcar nenhum gol e foi superado por jogadores mais velhos, como Zinedine Zidane, que estava prestes a se aposentar. A desilusão dos fãs brasileiros foi tão profunda que, apenas 18 dias após a eliminação do Brasil, eles estavam queimando estátuas de Ronaldinho em sinal de frustração e raiva. A situação de Ronaldinho piorou ainda mais. Seu companheiro de equipe no Barcelona, Alexander Leb, revelou que Ronaldinho frequentemente aparecia nos treinos embriagado ou de ressaca. Esse comportamento irresponsável levou a uma série de consequências negativas. Ele acabou ficando quase um ano sem jogar pela seleção brasileira, e o então técnico do Barcelona, Pep Guardiola, decidiu dispensá-lo, alegando que ele era uma má influência para o jovem Lionel Messi. Quando Ronaldinho se transferiu para o AC Milan, sua reputação estava em frangalhos. Ele era visto como um jogador fora de forma, descontrolado e sem o brilho de outrora. No entanto, ele começou a mostrar sinais de recuperação, tornando-se o artilheiro do Milan e o maior assistente da Liga Italiana, com uma impressionante média de contribuição para gols a cada 98 minutos. Apesar de seu renascimento, ele não foi convocado para a Copa do Mundo de 2010, uma decisão que foi amplamente criticada e vista como uma oportunidade perdida para sua redenção. Após um período de depressão e autorreflexão, algo despertou dentro de Ronaldinho. Ele anunciou ao mundo que, mesmo aos 34 anos, faria tudo o que estivesse ao seu alcance para participar da Copa do Mundo de 2014. Com sua reputação na Europa em ruínas, ele decidiu retornar ao Brasil. Havia muita especulação sobre qual clube ele escolheria, e muitos acreditavam que ele voltaria para o Grêmio, onde começou sua carreira. No entanto, as negociações tomaram um rumo inesperado quando o Flamengo apresentou uma oferta irresistível, e Ronaldinho, influenciado por seu irmão e agente, aceitou a proposta. A decisão de escolher o Flamengo em vez do Grêmio foi controversa e gerou uma enorme reação negativa. Mesmo Pelé criticou a transferência, chamando o processo de nojento. O presidente do Grêmio foi ainda mais longe, insinuando que o irmão de Ronaldinho era um psicopata. A situação deixou os fãs do Grêmio furiosos e desiludidos, mas para os torcedores do Flamengo, foi motivo de celebração. Mais de 20 mil fãs se reuniram no centro de treinamento do clube para receber Ronaldinho, causando tanto tumulto que os portões foram derrubados. No Flamengo, Ronaldinho rapidamente se tornou a figura central do time. Ele foi nomeado capitão e assumiu a responsabilidade pelas cobranças de faltas e escanteios. Sua chegada trouxe uma nova esperança para o clube, que estava lutando para evitar o rebaixamento na temporada anterior. Ronaldinho não decepcionou. Em apenas 9 jogos, ele marcou o gol decisivo na final da Taça Guanabara, garantindo o título para o Flamengo. Eles também venceram a Taça Rio, tornando-se campeões cariocas sem a necessidade de uma final. Apesar do sucesso inicial, os hábitos de festa de Ronaldinho continuaram a ser um problema. Ele foi frequentemente visto em boates, e os fãs começaram a ficar impacientes. Em resposta, um grupo de torcedores criou a Disque Dentuço, uma linha direta para denunciar as escapadas noturnas de Ronaldinho. Incrivelmente, a estratégia funcionou. Sob essa pressão, Ronaldinho começou a jogar de maneira espetacular, iniciando 13 jogos, marcando 12 gols e proporcionando 5 assistências, levando o Flamengo a uma incrível sequência invicta. Um dos momentos mais memoráveis dessa fase foi o famoso jogo do século entre Santos e Flamengo. Neymar, a jovem estrela emergente, enfrentou Ronaldinho em um confronto épico. O jogo foi uma montanha-russa de emoções, com Neymar marcando um gol espetacular que foi eleito o gol do ano. No entanto, Ronaldinho mostrou por que ainda era considerado um dos maiores. Ele marcou um gol logo após o de Neymar e ajudou o Flamengo a virar o jogo, demonstrando que ainda tinha magia em seus pés. A trajetória de Ronaldinho após sua transferência para o Flamengo foi cheia de altos e baixos, mas ele conseguiu redescobrir parte de seu antigo brilho. Apesar de não ter conseguido retornar à seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2014, ele deixou uma marca indelével no futebol brasileiro e mundial. Sua carreira é um testemunho de talento extraordinário, controvérsias e uma capacidade incrível de recuperação. Ronaldinho é lembrado não apenas por suas habilidades no campo, mas também por sua personalidade carismática e sua capacidade de inspirar e emocionar fãs em todo o mundo.
Sua história é um lembrete de que, mesmo os maiores talentos podem enfrentar desafios e quedas, mas também têm a capacidade de se reinventar e deixar um legado duradouro. Ronaldinho Gaúcho, um dos jogadores mais brilhantes e carismáticos do futebol, teve uma carreira cheia de altos e baixos, mas sempre demonstrou sua habilidade e paixão pelo jogo. Uma de suas histórias mais fascinantes aconteceu quando ele jogava pelo Flamengo e, posteriormente, pelo Atlético Mineiro. Este período é marcado por reviravoltas emocionantes, grandes atuações e problemas financeiros que quase comprometeram sua carreira. Tudo começou em uma partida emocionante, onde apenas 58 segundos após Ronaldinho bater um escanteio, David, que havia perdido um gol aberto, empatou a partida antes do intervalo. No entanto, isso era apenas o começo. Após o reinício do jogo, Neymar marcou um belo gol, despertando o verdadeiro Ronaldinho. Ele primeiro marcou um gol de falta por baixo da barreira e, com o tempo se esgotando, marcou o gol da vitória do lado esquerdo, completando um hat-trick memorável. Esse momento foi descrito por muitos como uma das performances mais incríveis de Ronaldinho, destacando sua capacidade de realizar milagres em campo. Cerca de um mês após essa partida, o Flamengo liderava a Liga, uma conquista notável, considerando que o clube havia vencido o Campeonato Nacional apenas uma vez nos últimos 19 anos. Essa ascensão meteórica foi suficiente para Ronaldinho voltar à seleção nacional. No entanto, problemas logo surgiram. O Flamengo conseguiu fazer uma oferta milionária a Ronaldinho graças a um acordo com a agência de marketing esportivo Traffic. Contudo, ambos os lados começaram a se acusar de não cumprir suas partes do acordo, levando a Traffic a interromper os pagamentos a Ronaldinho. Isso afetou drasticamente sua forma, resultando em uma série de maus resultados para o Flamengo, culminando com a equipe caindo para o quarto lugar na tabela. Os torcedores do Grêmio aproveitaram essa situação para zombar de Ronaldinho, acenando notas de R$ 1 com seu rosto durante uma partida em que o Flamengo foi derrotado por 4-2. Apesar dos problemas, Ronaldinho terminou o ano como artilheiro do Flamengo, e a diretoria prometeu encontrar uma maneira de pagar seu salário do próprio bolso, garantindo sua permanência por mais uma temporada. No entanto, a situação só piorou. Seu irmão, em um ato desesperado, tentou sair de uma loja do clube com 40 camisas sem pagar, alegando que o clube devia muito mais a Ronaldinho do que aquelas camisas valiam. Esse incidente embaraçoso levou à rescisão do contrato de Ronaldinho com o Flamengo. Apesar dessa reviravolta, Ronaldinho não se abalou. A 300 milhas de distância, o Atlético Mineiro já estava se preparando para contratá-lo. O treinador Cuca, ao saber da rescisão de Ronaldinho com o Flamengo, imediatamente ligou para o presidente do clube e disse: "Nosso número 10 está nos esperando." 6 dias depois, Ronaldinho assinava um novo contrato, desta vez com um salário muito menor, apenas um quarto do que recebia no Flamengo. A chegada de Ronaldinho ao Atlético Mineiro causou um frenesi na mídia, com helicópteros de notícias sobrevoando o centro de treinamento do clube, tentando obter um vislumbre do craque. Mesmo com dúvidas sobre sua contratação, o presidente Calil insistiu que não poderia perder a oportunidade de ter Ronaldinho em sua equipe. No papel, o elenco do Atlético Mineiro parecia fraco, com jogadores como Jô, que havia fracassado no Manchester City, Bernard, que teria uma passagem decepcionante pelo Everton, e Guilherme, que havia caído para a quarta divisão. Até o treinador Cuca era visto com ceticismo, vindo diretamente dos rivais Cruzeiro e tendo uma carreira marcada por altos e baixos. Apesar das adversidades, o Atlético Mineiro tinha uma equipe faminta e determinada, disposta a depositar todas as suas esperanças em Ronaldinho. Um dos companheiros de equipe de Ronaldinho explicou em um podcast que todos estavam dispostos a esperar por ele, mesmo que ele chegasse uma hora atrasado para o treino. Com o Ronaldinho chegando no início do Campeonato Brasileiro, o momento era perfeito. 3 meses depois, ele já havia liderado o clube em uma sequência invicta de 14 partidas, incluindo um gol solo incrível contra o rival Cruzeiro, garantindo a liderança do campeonato. Mesmo após 3 derrotas seguidas e a morte súbita de seu padrasto, Ronaldinho se manteve firme, jogando no dia seguinte, marcando 3 gols e dando 2 assistências, levando o Atlético Mineiro a uma das maiores vitórias de sua história no Campeonato Brasileiro. Apesar de todos os esforços, o time terminou em segundo lugar, 5 pontos atrás do campeão. No entanto, Ronaldinho foi nomeado o melhor jogador do país e garantiu a classificação do Atlético Mineiro para a Copa Libertadores. No ano seguinte, com a adição de lendas do Atlético Mineiro como Diego Tardelli e Gilberto Silva, o time estava pronto para ir além. Ronaldinho foi poupado de muitos jogos do Campeonato Mineiro para estar em plena forma na Libertadores, onde mostrou todo o seu talento. Em sua primeira partida contra o São Paulo, ele deu 2 assistências para garantir a vitória por 2-1. Contra o Arsenal de Sarandi, ele foi novamente o melhor em campo, assistindo Bernard 2 vezes e cruzando para seu hat-trick. Contra o The Strongest, ele marcou um gol e deu uma assistência para outra vitória por 2-1, mesmo enfrentando a altitude da Bolívia. A dedicação e o talento de Ronaldinho levaram o Atlético Mineiro a uma campanha impressionante na Libertadores. Ele liderou o time em uma sequência de vitórias e desempenhou um papel crucial em todos os jogos importantes.
A equipe médica do clube até trouxe tanques de oxigênio para ajudar os jogadores a se adaptarem à altitude na Bolívia, onde venceram após uma preparação intensiva de 8 dias. Finalmente, com o primeiro lugar garantido, o Atlético Mineiro teve um pequeno deslize, mas a campanha de Ronaldinho na Libertadores foi uma das mais memoráveis de sua carreira. Sua habilidade, visão de jogo e liderança inspiraram o time e os torcedores, solidificando seu legado como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Ronaldinho Gaúcho, com suas performances brilhantes e momentos inesquecíveis, mostrou ao mundo que, independentemente das adversidades, a paixão pelo futebol e o talento inigualável sempre prevalecem. Sua jornada no Flamengo e no Atlético Mineiro é um testemunho de sua resiliência e do impacto duradouro que ele teve no futebol brasileiro e mundial. No mundo do futebol, poucos jogadores conseguem deixar um legado tão icônico quanto Ronaldinho Gaúcho. Sua habilidade em campo e seu carisma fora dele cativaram fãs ao redor do mundo. Entre tantos momentos memoráveis de sua carreira, um capítulo que se destaca é sua passagem pelo Atlético Mineiro e a incrível jornada na Copa Libertadores de 2013. A história começa com um confronto decisivo contra o São Paulo, onde o Atlético Mineiro precisava se classificar para as fases eliminatórias da Libertadores. Ronaldinho, com sua confiança característica, afirmou à imprensa que o jogo havia sido como um treino para o time, provocando a ira do São Paulo. Isso criou um ambiente de tensão, com milhares de torcedores esperando ansiosamente por uma revanche. O São Paulo saiu na frente logo aos 9 minutos do primeiro jogo, mas Ronaldinho, com um cabeceio preciso, empatou a partida e celebrou efusivamente, gritando o lema do clube com toda a sua energia. Este foi apenas o começo de uma saga memorável. O Atlético Mineiro, com Ronaldinho como maestro, destruiu o São Paulo no agregado por 6-2, demonstrando uma superioridade avassaladora. Em meio à euforia da Libertadores, Ronaldinho ainda encontrou tempo para brilhar no Campeonato Mineiro. Na final contra o Cruzeiro, ele deu 2 assistências no primeiro jogo, garantindo uma vitória histórica para o Atlético. No segundo jogo, quando o time precisava de um gol para completar a virada, Ronaldinho entrou em campo e marcou o gol decisivo, assegurando o troféu para o seu time. A saga da Libertadores continuou com altos e baixos emocionantes. Nas quartas de final contra o Tijuana, o Atlético começou perdendo por 2-0 no primeiro jogo. Ronaldinho, mostrando sua habilidade inata, entrou em campo e deu a assistência que iniciou a virada. No segundo jogo, ele novamente foi crucial, dando assistência para o gol decisivo. Porém, o verdadeiro herói daquele confronto foi o goleiro Vitor, que defendeu um pênalti no último minuto, ganhando o apelido de São Vitor e levando a torcida ao êxtase com o cântico Eu Acredito. A trajetória de Ronaldinho teve uma reviravolta inesperada antes das semifinais. Após um período de comportamento exemplar, ele apareceu no acampamento do time bêbado e tocando música alta durante a madrugada. A reação inicial do presidente do clube foi expulsá-lo imediatamente, quase culminando em um final anticlimático para sua jornada. No entanto, os jogadores, reconhecendo a importância de Ronaldinho para o time, correram até o aeroporto e o trouxeram de volta. Após uma reunião intensa no vestiário, convenceram o presidente de que precisavam dele para vencer a Libertadores, assumindo qualquer responsabilidade por suas ações futuras. Com Ronaldinho de volta, o Atlético enfrentou o Newell's Old Boys nas semifinais. Apesar de perderem o primeiro jogo por 2-0 e das críticas de que Ronaldinho não estava jogando bem, ele deu uma assistência crucial logo aos 2 minutos do segundo jogo. A partida foi interrompida quando as luzes do estádio se apagaram, mas após uma conversa motivacional de Cuca, o time voltou inspirado, empatou o jogo e venceu nos pênaltis. Muitos torcedores acreditam que foi uma intervenção divina. A final da Libertadores foi a culminação de uma temporada de superação e desafios. O Atlético entrou no segundo jogo da final contra o Olímpia com uma desvantagem de 2 gols. Mesmo com a sorte aparentemente não estando do lado de Ronaldinho naquele dia, o time mostrou sua resiliência e forçou o jogo para os pênaltis. Meia hora depois, o Atlético Mineiro se consagrava campeão da América do Sul pela primeira vez na história, e Ronaldinho finalmente conquistava o que parecia ser o único troféu que faltava em sua vasta coleção. Emocionado, ele declarou aos repórteres: "Há pouco tempo todos diziam que eu estava acabado. Deixem eles falarem agora." Infelizmente, a alegria de Ronaldinho foi breve. Pouco depois de conquistar a Libertadores, ele sofreu uma lesão grave na coxa, que o afastou dos campos por meses. Nunca se recuperou totalmente, e o sonho de jogar outra Copa do Mundo morreu naquele dia. No entanto, ele foi nomeado Jogador do Ano da América do Sul aos 34 anos, um reconhecimento de seu talento e impacto no futebol. A trajetória de Ronaldinho no Atlético Mineiro é uma narrativa de redenção, habilidade e uma vontade inabalável de vencer. Sua presença no campo inspirou não apenas seus companheiros de equipe, mas também milhões de fãs ao redor do mundo, consolidando seu lugar como uma lenda do futebol mundial. E você? Lembra quando Ronaldinho jogava muita bola mesmo com certa idade? Deixe sua opinião nos comentários, também deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto!